Olá, que bom ter você aqui conosco em mais um culto ao Senhor. Seja bem-vindo à Igreja Memorial Batista. Separamos alguns avisos para que você fique por dentro de tudo que a igreja está preparando. Até o mês de novembro deste ano, a Igreja Memorial Batista irá completar o recadastramento de todos os membros. Para atualizar os seus dados, você precisa preencher e assinar a ficha de recadastramento, que está disponível no balcão da integração. Mais informações e esclarecimentos pelo e-mail recadastramento@imbb.org.br. Na próxima terça-feira, dia 19 de setembro de 2023, às 7h30 da noite, será realizada de forma presencial, no mini auditório, a reunião mensal do Conselho da Igreja. Apenas os membros do Conselho podem apresentar propostas e votá-las, mas todo membro da Igreja pode discuti-las. Participe! O Conselho Fiscal convida os membros da Memorial para o evento Responsabilidades Legais da Igreja, no dia 23 de setembro, das 9 às 13, no Auditório Weber Vasconcelos. Irmãs e irmãos do Conselho Fiscal estarão após o culto no hall de entrada da igreja, orientando sobre o evento. Participe! O Grupo de Vivência e Convivência e o Ministério Mulher Cristã em Missão convidam os irmãos e as irmãs para uma reunião conjunta, dia 22 de setembro, às 15 horas no mini auditório. O Dr. Fayez Júnior trará uma palestra imperdível com o tema relacionado à saúde. Participe e traga visitantes. No próximo dia 23 de setembro, sábado, às 9 horas, o Grupo de Evangelismo e os grupos Lift e Memogás convidam a igreja para juntos evangelizarmos no Parque da Cidade. O ponto de encontro será no estacionamento 10. Vem com a gente no Evangeliza Memo. O Ministério de Música já está preparando o musical de Natal de 2023. Se você deseja participar deste grande projeto musical com a sua voz ou seu instrumento, faça sua inscrição pelo QR Code que se encontra no boletim ou procure o ministro Henrique. Muito obrigada pela sua atenção. Pedimos que coloque o seu celular no modo silencioso e eleve seus pensamentos a Deus. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Mesmo assentados, eu gostaria de convidar a amada igreja para que juntos possamos entoar o hino Este é o Dia do Senhor. Façamos juntos a leitura conforme está sendo projetado e também está em nosso programa. Todos, estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e forram de alegria. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração,
na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Eu gostaria de convidar você para ficar em pé. E juntos nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar o cântico. Maravilhoso é Senhor. Quando o salmista diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelo Deus vivo. Ele estava sedento pela presença de Deus, desejoso e saudoso de estar dentro do templo, na casa de Deus, louvando nos atos do Senhor. Nós temos esse privilégio aqui nesta manhã, de estarmos todos juntos na casa do Senhor, este templo, este local consagrado para cultuar a Deus. E assim como o salmista estava saudoso em sentir a presença de Deus naquele lugar, em louvar a Deus, eu convido você que nessa manhã, você assim como está o teu coração, alegre, triste, não importa. O importante agora é você e Deus. O importante agora é você abrir o teu coração para estar na presença de Deus e olhar para o irmão que está ao teu lado e convidá-lo para que você possa juntamente com ele louvar a Deus com todo o teu coração, com todo o teu ser, porque o Deus que está aqui nesta manhã presente entre nós, Ele é digno e merecedor do teu louvor, da tua adoração, e que você abra os teus lábios com expressão e possa adorá-lo na beleza da sua santidade. Então cantemos, maravilhoso és Senhor. Pai querido, obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez a este lugar de adoração, Senhor. E assim como o salmista, Senhor, nós queremos a cada dia ter este anseio de estar na Tua presença, Senhor, de estar em Teus atos, na Tua casa, para Te louvar, para Te render louvores, Deus. Porque nós sabemos, Deus, que Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus bondoso, Tu és um Deus amoroso, Tu és o Deus gracioso, Deus.
Tu és um Deus que olha para nós, para dentro de nós, e independente de como estejamos, o Senhor nos acolhe em teus braços. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor ouve as nossas súplicas. Independente de como estejamos, o Senhor atende, Deus, os nossos clamores. E o Senhor aceita os louvores que nós derramamos aqui neste lugar, Deus, perante a Tua presença, diante de toda esta congregação, Senhor. Nós podemos declarar o que sentimos por Ti nos Teus átrios, Senhor. O que nós pensamos, Deus, nós podemos declarar através de nossas canções. Nós podemos falar da Tua graça, dessa misericórdia, deste amor que Tu tens por nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz presente aqui neste lugar, e nós podemos sentir a Tua presença, Deus, confortando os nossos corações. Nós conseguimos sentir a Tua presença, Deus, tirando de nós tristezas, angústias, e trazendo aos nossos corações a Tua doce paz. Trazendo aos nossos corações alegria para Te servir, alegria para Te louvar, alegria para estar em comunhão, Deus, com os demais irmãos aqui na Tua casa, na Tua igreja, Senhor. Que este lugar, Senhor, seja mais uma vez um lugar onde nós podemos aqui nos confessar diante de Ti, Deus, nos confessar diante dos nossos irmãos, Deus, e sairmos daqui muito melhores do que quando entramos por aquelas portas, Deus. Que possamos sair daqui ainda mais com os corações buscando a Tua presença, Deus, tendo anseio de estar na Tua casa diariamente, para buscar a Tua presença, Deus, para Te louvar, Deus, para Te servir, Deus, porque Tu és um Deus de amor. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, só a igreja, só o coro. Maravilhoso. Maravilhoso é estar em Tua presença. Os irmãos podem sentar. Graça e paz, amada igreja. Este é o momento que com muita alegria reservamos para conhecer a você que nos visita. Você que cultua conosco pela internet é sempre muito bem-vindo. Compartilhe no chat de onde você acompanha essa transmissão. Irmão, nos envie uma mensagem. Temos uma equipe da igreja neste momento à disposição. A você que nos visita e que nos agracia com a sua presença neste templo, pela primeira vez, sejam amigos, familiares que vieram acompanhar esta celebração, eu gostaria de dizer que é um prazer tê-los aqui em nosso meio. E como o pastor Davi bem disse mais cedo, irmãos, esta é uma manhã de batismo, temos vidas que se entregaram ao Senhor Jesus e que hoje vão descer as águas. Irmãos, é um dia festivo não somente para familiares e amigos, mas para toda a Igreja Memorial Batista. Então, eu gostaria de dizer, você que nos visita, seja pela primeira, segunda ou outra vez, irão receber de nossos introdutores esta caneta, que é uma pequena e singela lembrança nossa para você, e o mais importante, o cartão do visitante, no qual você poderá se identificar e entregar após o culto na recepção. Irmão, a Igreja Memorial gostaria de orar por sua vida.
Então eu gostaria de pedir, você que nos visita, fique de pé por alguns instantes para que assim possamos reconhecê-lo. Que alegria, sejam muito bem-vindos. Recebam os cumprimentos dos irmãos que estão ao redor. É uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco nesta manhã. Sejam muito, muito bem-vindos. E voltem, irmão, voltem para que assim juntos possamos celebrar ao Senhor, ao nosso Criador. Amém. Podem se assentar. E eu gostaria também de reforçar, você que cultua conosco pela internet, irmão, aguardamos a sua presença aqui neste templo. A Igreja Memorial Batista de Brasília está de braços abertos para lhe receber. E que o Senhor continue a abençoar os nossos visitantes e continuemos todos com alegria a celebrar o nosso Senhor. Querida igreja, ainda neste momento de comunhão, 2 breves comunicados. O primeiro é que, conforme está no boletim anunciado o almoço para o próximo domingo, este almoço foi transferido para o mês de outubro. E o segundo e último comunicado é muito importante para aqueles que estão se preparando para irem para o acampamento da igreja. Num esforço conjunto do Ministério Pastoral e também da nossa diretoria da igreja, se você fizer sua inscrição hoje ou no próximo domingo, você poderá dividir a sua participação no acampamento em 8 vezes, sem juros, certo? Então, todos devem procurar imediatamente aí o seu QR Code, se inscrever, porque quem se inscreveu hoje, domingo, você poderá então fazer essa participação sua em 8 vezes. É muito importante que estejamos nos preparando para um acampamento, porque nós temos experiências marcantes ali, é muito bom convivermos como igreja, conforme proposto neste evento. Que Deus nos abençoe. Aconteceu na Memor. Aconteceu no dia 18 de agosto, na residência dos irmãos Luiz Antônio e Ronilda, a abertura do curso Casamento Pleno. O Ministério com Famílias ofereceu aos cursistas um delicioso jantar de boas-vindas e contou com a presença do pastor Francisco e irmã Isane. O curso é ministrado pelo casal Pastor Lauro e irmã Wanda, às sextas-feiras, 19h30, no campus da nossa igreja. Aconteceu no dia 25 de agosto, na casa da família Barreto, o encontro dos jovens até 28 anos. Na oportunidade, os jovens puderam estudar a palavra, louvar e aproveitaram momentos de comunhão e confraternização. Pastor Neander e Guilherme, líderes da nossa juventude, estiveram no encontro que culminou com o compartilhamento de um delicioso lanche. Aconteceu no sábado 2 de setembro o passeio de barco do GVC no Lago Paranoá. O trajeto aconteceu nos lagos Sul e Norte. O grupo de 45 irmãos aproveitou o passeio com duração de 2 horas, desfrutando a beleza do nosso lago. Após o passeio, o grupo almoçou no restaurante Rei do Camarão. Foram preciosos momentos que estimulam o congraçamento entre os irmãos e irmãs do GVC. Acesse as redes sociais da Memorial e veja a cobertura completa dessas e de outras atividades de nossa igreja.
Bom dia, igreja. Vamos dar continuidade à nossa campanha de missões nacionais. Vamos ver lá se já está projetado o nosso tema. Vamos juntos dizer? A solução é Jesus Cristo. Muito bem, a nossa divisa que está ali em João 3,16, vamos fazer de uma forma diferente. Hoje vou convidar os batizandos a dizerem forte comigo pela primeira vez e depois diremos todos juntos. Vamos lá, batizandos? Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora todos nós, vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ao longo dessa campanha vamos compartilhar com os irmãos testemunhos e informações dos campos missionários. Hoje vamos falar sobre a Amazônia, pela manhã e à noite, e vamos começar ouvindo aí o testemunho de duas irmãs que estão lá no campo missionário. Olá, batistas brasileiros, eu sou a missionária Maísa. Eu sou a missionária Thaís, fazemos parte do projeto Amazônia, ingressamos em missões nacionais e hoje somos missionários em formação. Estamos atuando na comunidade ribeirinha Lago do Camuxá, onde nascemos, crescemos e podemos ter o privilégio de conhecermos a Cristo e a converter. Pela primeira vez, a comunidade recebeu o segundo barco missionário com uma equipe de médicos. O barco tem sido uma bênção na comunidade. Nós temos trabalhado e desenvolvido várias atividades. Por exemplo, o pequeno grupo multiplicador, onde entendemos que ele é fundamental para criarmos novos relacionamentos. O pequeno grupo infantil, o culto de oração. E, através da nossa comunidade, podemos alcançar outras comunidades ribeirinhas. Porque nós entendemos que a solução é só Cristo. Queremos lançar um desafio para você, que você continue orando, ofertando e continue fazendo missões aí onde você está, anunciando que Cristo é a solução. Um forte abraço. Muito bom poder ouvir sobre missões, trabalho da Convenção Batista Brasileira, e os irmãos puderam observar, é o segundo barco que está atuando em nome dos batistas brasileiros. Nós temos o barco na Amazônia e temos este barco também atuando em alguns rios do norte do Brasil. Os irmãos também estão sabendo, já foi dito aqui no domingo próximo passado pelo pastor Fabrício, que nós estaremos iniciando uma campanha para a compra da segunda carreta missionária. Esta carreta leva os nossos dentistas para as comunidades que não são alcançadas pela saúde bucal. Este é um projeto também arrojado, demandará as nossas orações, nossos esforços financeiros para a compra desta segunda carreta e também da manutenção da obra missionária. E diante disto nós faremos as nossas ofertas e os nossos dízimos, e este é o momento para os membros da igreja. Você, visitante, não se sinta na obrigação de fazê-lo. A oferta é para os membros da igreja, entregando o seu dízimo e a sua contribuição para a manutenção administrativa, eclesiástica, missionária, social desta obra.
Santo Deus, amoroso Pai, nos alegramos, ó Deus, na Tua presença, Pai amado. Nós te agradecemos, Deus querido, por todas as bênçãos derramadas sobre a Tua igreja, sobre as nossas vidas, Pai, e sobre a vida de todos aqueles que estão presentes aqui neste dia, Senhor, dando a oportunidade, Pai, de estarmos louvando e bendizendo o Teu nome, porque Tu és digno da nossa adoração e do nosso louvor. Pai querido, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas trazidas ao Teu altar, Pai. Nós te agradecemos por cada vida que aqui depositou parte daquilo que o Senhor tem dado a cada um, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, as nossas vidas, para que cada dia possamos ter a alegria e o privilégio, Pai, de entregar os nossos dízimos e ofertas. Pedimos, ó Deus amado, por aqueles que porventura não têm como, Senhor Deus, ter esse privilégio, ainda não tem trabalho. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra, Senhor, as portas, as oportunidades de trabalho para cada pessoa, Senhor Deus, que ora se encontre nesta situação. Nós desejamos que todos tenham o privilégio e a alegria, Pai, em seus corações de estar entregando, Senhor Deus, parte daquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, Senhor, para o nosso bem-estar. Pedimos ao Senhor que o Senhor dê sabedoria à Tua igreja, Senhor Deus, para administrar esses recursos de acordo com a orientação do Senhor, buscando sempre fazer a Tua vontade santa, Pai. Nos alegramos e entregamos a Ti, Senhor, todo o nosso ser, como servos Teus, Senhor Deus. Usa-nos para o Teu serviço. Te agradecemos por cada batizando que se faz presente nesta hora, Senhor. Pedimos as Tuas mais ricas bênçãos para cada vida, Senhor, que hoje desce as águas batismais, ó Deus. Que eles cresçam, Senhor, e entendam o Teu amor a cada dia de suas vidas, que possam ter a satisfação, a alegria, Senhor, de Te servir com todo o coração. Pedimos as Tuas bênçãos para o mensageiro desta hora, Senhor, que ele traga a mensagem do Teu santo coração aos nossos corações através do Teu servo, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Dirige, Senhor, os nossos passos. Capacita-nos para sermos melhores filhos Teus. Te agradecemos e oramos assim, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Setembro Amarelo é dedicado ao combate ao suicídio, e eu quero fazer uma oração específica neste sentido, porque todos nós sabemos das estatísticas que nos apavoram, alcançam crianças, adolescentes, jovens, adultos, e não há idade. A vida, com a sua complexidade, seus problemas, a falta de coragem, a falta de paz, a falta de Deus no coração, tem levado pessoas a tirarem a própria vida. Mas não deve ser assim. Você que está aqui, existe um Deus que te ama, e é por isso que nós nos referimos a Deus como Pai. Muitas pessoas não têm pai, não têm uma mãe, ou então os seus pais estão divorciados. Muitas pessoas enfrentam problemas, dilemas pessoais, crises de identidade, crises financeiras, crises das mais variadas situações e circunstâncias. Lá no Amazonas, na semana passada, conversando com algumas pessoas, há uma comunidade que as pessoas, principalmente as adolescentes e os jovens, eles tiram a vida por coisas tão banais, tão simples. Qualquer coisa se aculturou naquela comunidade. E o Evangelho chega dizendo que Jesus é a solução e que Deus ama e que Deus pode se compadecer do seu problema. Você não está sozinho. Aqui na igreja nós temos um grupo de aconselhamento cristão que pode ajudá-lo. Nós temos psicólogos, nós temos os pastores, nós temos amigos, pessoas que podem lhe ajudar. Você não precisa se desesperar com a morte do seu gatinho ou com a separação dos seus pais.
A sua vida é mais importante. E neste mês de consciência de combate ao suicídio, nós estaremos orando, como oraremos também pelo Brasil, pela nossa nação. Oraremos pelo estado do Rio Grande do Sul, que tem passado também, e alguns estados do Sul, com algumas catástrofes climáticas. Nós estaremos orando ao Senhor. Se você deseja que esta oração também o alcance, coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Todos como igreja oraremos a Deus neste momento. Se você tem uma gratidão a Deus, fique de pé. Se você completou mais um ano de vida, estou vendo aqui o Fernando, fez aniversário ontem. Fernando, Deus abençoe. Nosso irmão Herbert, que também fez aniversário ontem, Deus abençoe. Os nossos irmãos que completam também mais um ano de vida matrimonial, casados, alguns irmãos com 60, 70 anos. O meu pai e a minha mãe, eles completarão em novembro 70 anos de casados. Meu pai e a minha mãe completarão 95 anos de idade no Rio de Janeiro e o meu pai 70 anos de casamento. É muita coisa. Só Deus e muito amor, compreensão, renúncia e a bênção de Deus sobre a família. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esta manhã tão especial, Senhor. Nós te louvamos, nos alegramos nesta manhã, a tua igreja reunida e congregada em teu nome, diante da tua presença, diante da cruz de Cristo que está vazia, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia e a nossa fé não é vã no Senhor. Pai, muito obrigado porque cremos num Deus vivo, que ouve as nossas orações, que nos acolhe, que se revela a nós, um Deus que nos livra do mal, um Deus que ouve, ó Pai, a nossa súplica. Muito obrigado por esta manhã. Obrigado a Deus pelo nosso Brasil. Oramos pelas autoridades constituídas do nosso Brasil, os 3 poderes constituídos, ó Pai, o Distrito Federal e também toda a sua representação política, ó Pai. Oramos pelo Rio Grande do Sul e os estados que estão passando por calamidades climáticas. Ó Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia de tantas vidas que sofrem, Pai. Também, ó Deus, nós oramos pelas nossas crianças, os nossos adolescentes, os jovens, ó Deus, que estão com seus dilemas, com as suas crises, especial neste mês, quando dedicamos ao combate ao suicídio. Pai, tenha misericórdia, que o teu Espírito Santo fale aos corações, que o Senhor acolha os corações que estão entristecidos, depressivos, oprimidos, ó Pai. Tantas pessoas que estão querendo pôr fim à vida, por um desamor, por um desgosto, Senhor, por uma decepção, por uma frustração, mas, ó Deus, não precisa ser assim. Porque conforme nós lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor derramou o seu amor por nós. O Senhor nos amou naquela cruz. O Senhor levou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos. O Senhor tomou sobre si, ó Pai, o pecado que estava sobre nós. E o Senhor cravou naquela cruz, eliminando toda a dívida, eliminando a separação que havia entre nós e o nosso Deus, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, e o Senhor nos chama, nos salva para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado por estas vidas também, gratas ao Senhor, cada irmão, cada irmã que veio aqui trazendo o seu pedido de oração, a sua gratidão, nós colocamos diante do teu trono de graça. Os nossos internautas também, cada um com o seu pedido, com a sua necessidade, nós dedicamos ao Senhor e fazemos isto em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém, amém. Podei-vos assentar, meus irmãos.
pregador desta manhã é o pastor Hélio Schwartz de Lima. Ele estudou no Seminário do Sul, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, hoje Faculdade Teológica Batista do Rio de Janeiro. Ele veio porque ele participará dos batismos, batizando seus 2 netos, o João e o Otávio. Fiquem de pé aí. Cadê o João e o Otávio? Serão batizados pelo vovô, que é pastor. Pode sentar. O pastor Hélio foi pastor da Igreja Batista 2 de Julho, em Salvador, na Bahia, e enquanto lá esteve, foi reitor do Seminário do Norte. Exerceu também ali a docência, a reitoria, trabalhando na obra do Senhor. E ele foi também pastor da Igreja Batista da Penha, em São Paulo, durante 29 anos. E hoje ele está conosco para trazer o recado do Senhor. Uma alegria, pastor Hélio, poder recebê-lo nesta manhã. Ele tem seus familiares aqui, o seu filho Renato, com a sua esposa Thaíse, e os filhos que já foram apresentados. Está acompanhado da sua esposa. Irmão, por favor, faça a devida apresentação justa à sua esposa que aqui está, que acompanha também com alegria o seu ministério. Pastor, que Deus o abençoe e a nós. E também se encontra aqui a minha esposa, Eunir, que é a minha fada. Pode ficar de pé, Eunir. Eu peço aos homens que abaixem a cabeça nesse momento, porque eu sou muito ciumento. Obrigado, Eunir. Os irmãos me desculpem reclamar do vosso pastor, mas a apresentação que ele fez do pregador foi muito pobre. Ele esqueceu de dizer uma das coisas mais importantes do meu currículo. A de que, e a minha modéstia não vai me impedir de mencionar isso, ele esqueceu de mencionar que até 13 anos atrás eu era considerado o melhor pregador do Brasil. Aí mamãe morreu, não ficou ninguém com essa opinião. Eu me debati com o tema do sermão. Está no boletim Cristão Periférico. E ele está baseado no versículo 34 do nosso texto, que eu vou ler, que é Marcos 12, de 28 a 34. No versículo 34, que é a base do nosso tema, Jesus diz para um escriba: não estais longe do reino de Deus. Estava perto, na periferia do reino de Deus. E eu estava pensando em dar o título de cristão suburbano, mas eu achei que talvez a expressão não fosse politicamente correta. Algumas pessoas acham que suburbano é, de certa maneira, pejorativo. Para mim, não, porque 28 anos de Rio de Janeiro eu sempre fui suburbano. Embora seja de uma família da alta sociedade do Rio de Janeiro. Nós nascemos na favela do Engenho da Rainha, lá em cima, alta sociedade mesmo. Eu tinha o rio aos meus pés até os 5 anos de idade. Mas a ideia do periférico é aquele que, como uma pessoa não quer morar no centro, porque o IPTU é mais alto, o aluguel é mais alto, o imóvel é mais caro, ela mora na periferia, porque ali o custo é menor e ela tem acesso rápido a tudo de bom que tem no centro da cidade, que a cidade possa oferecer. E o cristão periférico é exatamente esse, que ele está ali próximo, mas não está dentro.
Mas vamos à leitura em Marcos capítulo 12, para vocês entenderem. São os últimos dias de vida de Jesus antes de sua crucificação. Ele é alvo da perseguição das autoridades religiosas de Israel, que vem nos últimos anos construindo uma narrativa. Esse é um termo que a gente hoje entende muito bem. A narrativa de que Jesus era uma pessoa que blasfemava contra Deus, que iludia o povo, que tinha demônio, que os milagres que ele fazia não era pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. E Jesus está nessa última viagem a Jerusalém, quando autoridades religiosas procuram, de maneira capciosa, encontrar alguma falha nos seus ensinos. E eles se aproximam de Jesus com questões, com perguntas. E uma delas, que era nevrálgica para o povo judeu, era essa: é lícito ou não pagar tributo a César? Jesus pede uma moeda, pergunta de quem era a imagem que estava na moeda, e eles respondem: é de César. E então ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós temos em nós a imagem de Deus, e a nossa vida deve ser tributada a Deus. A gente considera só a questão do tributo para César e nos esquecemos da responsabilidade do homem diante de Deus. Jesus diz as duas coisas: a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se neguem a Deus. E depois eles vêm com uma outra pergunta. O grupo dos saduceus, que eram os liberais religiosos daquela época, que tomavam conta do templo e de toda a mecânica do templo, e se aproveitavam para fazer comércio com as coisas religiosas. Isso não é novidade, não é uma coisa inventada nos nossos dias, nem é inventada pelo cristianismo da Idade Média. Isso sempre existiu. Eles não criam na existência de anjos, nem na ressurreição. Então eles chegam para Jesus e fazem a seguinte pergunta: um homem se casa com uma mulher, e ele morre e ela não teve filhos. A lei de Moisés dizia que se uma mulher casada, o marido morrer sem ela ter filhos, um dos irmãos deveria suscitar nela descendência ao irmão que morreu, porque a sucessão, a herança, era através do homem, através daquele que se casou. Se ele se casou e não teve filhos, um irmão fazia com que a viúva tivesse filhos e depois constituía a família dele. Mas ela agora teria filhos para continuar o nome do falecido. Então eles perguntam: a mulher se casou e o marido morreu. E então um irmão se casou com ela e morreu também. E o outro morreu também. Foram 7. Uma mulher terrível. E todos eles morreram e ela ficou. E então eles perguntam para Jesus: no reino vindouro, lá no céu, de quem que ela será esposa? E Jesus: assim errais, não conhecendo as Escrituras. É um problema sério quando a pessoa constrói ideias religiosas sem conhecer aquilo que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, Jesus vai citar, vai mostrar que havia ressurreição, que era aquilo que eles não criam. Jesus vai dizer: Moisés, na sarça ardente, clamou a Deus dizendo: Deus de Abraão,
que tinha vivido mais de 700 anos atrás, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque diante dele vivem todos. A pessoa morria, mas continuava viva diante de Deus. E lá nos céus, as pessoas não se casarão, serão como os anjos, porque a vida eterna não precisa de suscitar descendência. E depois de dar essa resposta, um escriba chega para Jesus, e é o texto que nós vamos ler, a partir do versículo de número 28, até o versículo 35. E aproximando-se um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. Eram muitos os mandamentos. Ele queria saber o primeiro, porque se ele obedecesse a Deus no principal, ainda que falhasse naquilo que fosse secundário, ele estaria fazendo uma boa escolha. Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que é um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios, mais do que tudo que a vida religiosa, a expressão religiosa possa valer. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Um elogio, não é mesmo? Não estás longe do reino de Deus, mas também um aviso. Porque quem não está longe e está perto, estar perto não significa estar dentro do reino de Deus. Há um exemplo clássico na história do cristianismo, que é a vida de John Wesley. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. Ele foi filho de Susana Wesley, uma esposa de pastor com 19 filhos. Já pensaram? Eu tive 4 e quase ninguém convidava a gente para almoçar e jantar. Se eu tivesse 19, não me convidavam nem para cafezinho. E essa mulher com 19 filhos ensinou os filhos os mandamentos de Deus, a necessidade de uma vida correta aos olhos de Deus, uma vida de dedicação a Deus. E John Wesley resolveu viver esse tipo de vida. Apresentou-se para o trabalho missionário e foi missionário na Geórgia, do outro lado do Atlântico. Ele nasceu na Inglaterra, para pregar, para evangelizar, para falar do caminho da salvação aos índios. E voltou deprimido e com um profundo sentimento de fracasso. O trabalho dele foi realmente um fracasso total. E ele volta pensando, com todos os estudos que possuía, com todo o conhecimento que ele possuía da palavra de Deus, como que ele não conseguiu evangelizar
àqueles índios que tinham tão pouco conhecimento e que poderiam aprender tanto com ele. Como que ele não pôde indicar para eles o caminho da salvação? E ele começou a questionar se ele mesmo conhecia o caminho da salvação. Viajando de barco de navio de barco de volta para a Inglaterra, ele teve contato com os morávios, um grupo religioso, nesse caso de alemães morávios, que tinham uma fé simples em Deus e tinham aquela alegria e aquela convicção de salvação que o Wesley não possuía. E ele se aproximou deles e ouviu o testemunho deles e ficava impressionado com isso. E quando chegou na Inglaterra, procurou um líder morávio e teve diversas e diversas conversas com eles acerca do caminho da salvação. O problema de Wesley era o seguinte: ele cria perfeitamente que Jesus tinha morrido pelos pecados que ele tinha cometido. Isso não significa que a pessoa está salva? Não. Porque ele não cria só em Jesus. Ele adicionava mais uma outra coisa a Jesus, que era uma vida correta, as boas obras. Quantas pessoas não pensam nisso? Que a pessoa, para ser salva, tem que ser uma boa pessoa. E John Wesley, então, ele não entendia que a salvação, se houvesse uma espécie de escada para o céu, não era o homem subindo essa escada até chegar a Deus, mas é Deus que desce dessa escada, se torna semelhante aos homens e na forma humana morre na cruz pela humanidade. Wesley andava com a sua escadinha para lá e para cá, procurando na sua vida e subindo cada degrau no seu caráter, procurando ser cada vez uma pessoa mais correta aos olhos de Deus, e com isso ele não colocava a sua fé completamente em Jesus. A fé em Jesus é em Jesus, não é em Jesus e mais alguma coisa. Se você vai beber leite, beba leite, mas se misturar Toddy, ou café, ou água, esse leite foi adulterado, porque entrou junto com o leite alguma coisa que não deveria estar ali. Quando você adiciona alguma coisa àquilo que Jesus fez, você está adulterando, deformando aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Ali na cruz, ao morrer, ele disse: está consumado, fiz tudo. E nós podemos crer em Jesus e descansar em Jesus para a nossa salvação. A salvação não vem dos nossos esforços. Tem crentes, tem cristãos, digo, que vivem na periferia, não chegam até o reino de Deus, não entram, porque o reino de Deus é um lugar onde a vontade de Deus impera. Ele quer ficar do lado de fora para manter alguma coisa em que a vontade dele prevaleça. A vontade dele, o orgulho do coração dele é esse: eu quero chegar lá no céu reconhecido pelo que sou, pela pessoa boa que eu sou. Mas, meus amigos, ninguém vai chegar lá no céu e encontrar um tapete vermelho para recebê-lo, a não ser que esse vermelho seja o sangue de Jesus derramado na cruz para a sua salvação. Nós chegaremos no céu não para receber uma medalha de honra ao mérito, mas para gozar uma salvação que Deus nos dá gratuitamente. A salvação é de graça, não é pelas obras. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: todos nós estávamos
mortos em nossos delitos e pecados. O pecado traz morte para o espírito humano. Ele pode estar vivo para tudo neste mundo, para os relacionamentos humanos, com tudo aquilo que é criado, até com anjos e demônios, só que os anjos não se comunicam com a gente. Quando ele se comunica com um ser espiritual, é um ser espiritual que está enganando ele. Nenhum anjo caído vai dizer para o homem: eu sou um anjo caído em desobediência a Deus. A semelhança de um pedófilo, ele vai se apresentar como um pedófilo se apresenta para uma criança, como um amigo, como aquele que quer o bem dela, que lhe dá coisas boas que ela deseja. Mas que ele, embora esteja vivo para tudo isso, está morto para Deus. Ele não se comunica com Deus, ele não sabe, na sua experiência, da existência de Deus. Ele ora a seres intermediários que o representem diante de Deus, porque ele percebe que não tem acesso a Deus, porque está morto para Deus. Agora imagina uma pessoa morta que pensa em ser salva pelas suas obras. A pessoa morta pode ter alguma boa obra a seu favor? Eu tenho um colega que costumava dizer que o momento que ele gostava mais de pregar o Evangelho era em cerimônias fúnebres. Porque diante da morte, quando os nossos horizontes ficam limitados, as pessoas prestam mais atenção à mensagem de Deus. Ela é confrontada com o fato de que não vai viver para sempre. E alguns dos melhores sermões que eu preguei na minha vida foi em cerimônias fúnebres. Mas posso dizer para vocês, sinceramente, nunca aconteceu de eu pregar um sermão, terminar o sermão e dizer: poxa, Senhor, graças a Deus, preguei um bom sermão. E o defunto dizer para mim: valeu, pastor. Nunca aconteceu de um defunto chegar e dizer para o pessoal sentar e dizer: olha, pessoal, eu cresci aqui nessas paradas, pode todo mundo voltar para casa, eu sei onde fica o cemitério, pegar o caixão, botar na cabeça e sair andando para o cemitério. O defunto não é capaz de espantar uma mosca que fica entrando no nariz dele. Como que uma pessoa morta nos seus pecados pode fazer alguma coisa por si mesma? É por isso que a salvação é uma dádiva de Deus. E o homem muitas vezes fica fora do reino de Deus porque ele ainda não desistiu de crer em si mesmo. Ele crê na sua própria vontade, no seu próprio caminho para ser feliz. Ele diz: eu vou ser feliz aqui, eu estou perto, qualquer coisa eu chego lá. Na hora da necessidade eu vou ali, oro, peço ajuda dos irmãos e pronto. Mas quando alguma coisa colidir com a minha vontade, eu vou fazer o que eu quero. Ele não está no reino de Deus e debaixo da autoridade de Deus. Ele não aceita que Deus seja dono de sua vida e mande na sua vida. Ele se esquece de que o Deus que ama é também o Deus que ama. Assim como o pai que ama os filhos, manda nos filhos, até que eles tenham condições de viver e cuidarem de si próprios. Não adianta, meus amigos, estar próximo. É preciso entrar. Quem está perto está quase lá. Mas quase é um perigo. É como um indivíduo que sofre um acidente, politraumatismo, vai para o hospital, para a UTI, fica ali em observação durante dias e dias.
E a família pedindo oração, pedindo a todos para orarem, para fazerem o que puderem para que ele seja salvo. E chega um dia que a mãe desse jovem chega para o médico e diz: e então, doutor, porque foi chamada no hospital, ele recuperou a consciência? Aí o médico vira e diz assim: nós fizemos de tudo, ele quase foi salvo. Ela sai dali feliz, porque o filho quase foi salvo, ou ela sai esmagada pela verdade terrível de que quase salvo significa completamente perdido? Não fique na periferia. Você que já compreendeu o Evangelho, você que já compreendeu a obra de Jesus na cruz do Calvário, entre, transponha esse limite. John Wesley, uma hora entendeu isso, e numa noite ele transpôs esta linha invisível. Passou a sentir uma alegria indescritível na sua vida e se tornou uma bênção preciosa nas mãos de Deus. É isso que Jesus oferece. Ele diz: você está perto, mas não continue perto. Chegue, a casa é sua. Você vai ser recebido de braços abertos. Nós queremos dar uma festa de boas-vindas para você. O Pai quer recebê-lo não só com um abraço, mas quer colocá-lo no colo. Quer lhe oferecer um amor que você nunca teve, nunca sonhou ter. Porque você é um filho que Ele ama. Ama a ponto de permitir que o filho dele morresse para você ter entrada no reino de Deus. Tão perto e fora. Como você está? Qual a sua posição? Hoje nós vamos ver o testemunho de pessoas que serão batizadas. Elas estão simbolizando esta decisão de quem não ficou apenas perto, mas transpôs esta linha e aceitou a soberania de Jesus sobre suas vidas. Que Deus abençoe a cada um de nós e que não vivamos, ainda que batizados, ainda que com desejos de melhorar o nosso caráter e a nossa vida moral e espiritual, mas fora dos limites do reino. Vem, entra, se achega. O reino de Deus é oferecido de graça para você. Deus o abençoe. Irmãos, nós vamos fazer uma pequena modificação no programa. Nós vamos cantar primeiramente o hino Coro Santo e logo após teremos os batismos. Então eu convido toda a igreja a se colocar em pé para que juntos possamos entoar este hino. Aleluia.
nós recebermos como membros da Igreja Memorial Batista novos irmãos que entenderam o Evangelho de Jesus Cristo, a Palavra de Deus, reconheceram a condição de distanciados, de perdidos do Pai Eterno e por isso, numa atitude de fé, aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz, o perdão dos pecados e, conforme ouvimos nesta manhã, aqueles que receberam o Senhor, que estão dentro do reino e não na periferia do reino. Nós entendemos que o batismo é para todo aquele que crê. É preciso entender, talvez algumas pessoas, por que nós não batizamos bebês ou crianças? Porque o Evangelho de Jesus Cristo, ele precisa ser crido. É uma atitude intelectual, racional, mas também é uma atitude de fé. O ser humano precisa acreditar com a sua mente, com o seu coração. Ele precisa fazer uma decisão. E ninguém pode levá-lo a esta decisão sem que esta pessoa queira esta decisão. E ninguém pode decidir por terceiros. Essa é uma decisão individual, pessoal. E é por isso que o batismo por imersão bíblico é aquele que a pessoa crê. Todo aquele que crer e for batizado. E é por isso que nós batizamos aqueles que creem. Entenderam a palavra do Senhor, reconheceram seus pecados e para se tornarem membros da igreja, nós praticamos então o batismo. Nós vamos então, irmãos, iniciar esse momento tão especial. Eu quero agradecer ao pastor que trouxe a palavra do Senhor nesta manhã, pastor Hélio. Pastor Hélio é um homem de Deus, dos 4 filhos dos seus pais, 3 pastores. Um deles, o pastor Euclides, é o pai da nossa irmã Hélida, que é membro de nossa igreja, a esposa do nosso irmão Rosber Júnior, um homem também muito extraordinário, o pastor Euclides, o pai da nossa irmã Hélida, irmão do pastor Hélio, que trouxe a palavra nesta manhã. Uma família abençoada. Vamos, irmãos, então proceder neste momento. Eu gostaria de pedir e de solicitar que não houvesse assovios, que não houvesse nenhuma outra manifestação exagerada. Se o irmão desejar bater palmas a Deus por esta vida, não há nenhum problema, mas com medida, com disciplina, sem nenhuma algazarra que traga alguma dificuldade para a nossa reverência do culto. Eu estou, então, irmãos, agora recebendo nesse momento da celebração de batismo já os nossos candidatos que já estão vindo para serem abençoados, também suas famílias, por esse momento especial. Estou recebendo aqui o Fernando. O Fernando é mais um filho de uma família que gradativamente nós estamos batizando, filho do Renato. Eu gostaria que o Renato, sua esposa e sua família ficassem de pé, seus irmãos. Parece que só falta um irmão ser batizado, não é isso? Só um irmão ainda que não foi batizado, mas com certeza ele trilhará no caminho do Senhor, obedecendo a Cristo e seguindo também os passos dos irmãos. Fernando, quantos anos você tem? 11 anos. Você acredita mesmo em Jesus? Sim. Você acredita que Ele morreu na cruz pelos seus pecados? Sim. Mediante a sua profissão de fé, meu irmão, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo a Sara, filha do nosso irmão Benhur e da sua esposa, seu irmão que está aqui também, o Davi. Por favor, coloque-se de pé. A Miriam, a mamãe,
Davi, que veio de São Paulo. Se o tio Salodi está assistindo esse culto, tio Salodi, o nosso abraço, que Deus o abençoe. Os familiares também da Sara, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde eles estiverem, a nossa alegria por este momento. O nosso irmão Benhu veio para Memorial para trabalhar com as crianças no Ministério Crescer. E fruto do seu trabalho no Ministério Crescer, os seus filhos, tanto Davi, que hoje faz medicina na USP em São Paulo, quanto a Sara, que participou também esta vida de todo o processo do Crescer e que agora dá e traz a sua profissão de fé, aceitando Jesus através desse batismo. Sara, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo o Danilo. O Danilo é um menino muito especial aqui em nossa igreja, filho do nosso irmão Tito, nossa irmã Shirleide. Seja bem-vindo, Danilo, um menino muito amável e amado. Já estão acenando ali para você, seus amigos. Que alegria, Danilo. Quantos anos você tem, Danilo? 10 anos. Você não está novo para aceitar Jesus, não? Não está novo. Cadê a família, os familiares do nosso irmão Danilo? Fiquem de pé. Muita gente aqui na igreja, temos lá atrás também. O vovô também está assistindo lá do Recife, o pastor Natanael. Também está assistindo o culto, participando conosco. Você confirma a sua pública profissão de fé, meu irmão Danilo? Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou recebendo agora a Isabelle. Parece que a escola toda da Isabelle veio aqui nesta manhã, não é verdade? Gostaria que as amigas da Isabela ficassem de pé, lá da escola. Olha as meninas bonitas. Quantas meninas bonitas que te amam. Você está muito feliz com a presença delas. E também os seus familiares, o José, a Ana, o Vitor, onde é que estão? Estão ali. Demais familiares, a nossa gratidão. Obrigado pela presença de vocês, as amigas da escola. Isabelle, você crê em Jesus Cristo? Sim. Você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo o Henrique, que também é um dos frutos do trabalho da Memorial, através dos seus pais, seus avós, Ministério Crescer. Henrique, quanto tempo você está na Memorial? Aqui, desde que nasci. Desde que nasceu. Você tem quantos anos? 13 anos. 13 anos. Também participou do Crescer, a importância da educação cristã infantil na experiência, na jornada cristã de cada um de nós. Henrique, os seus familiares aqui, por favor, fiquem de pé, os familiares do Henrique. Papai, mamãe, parece que a sua mãe está lá na câmera. Olha lá, a mãe na câmera está trabalhando. Cadê o papai? Está lá em cima, está no som. Você, Henrique, confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu recebo à minha direita a Fernanda e à minha esquerda o Marcelo. Eles estão com o casamento marcado. Uma bênção este casal. Lembro-me da primeira vez que eu os recebi em minha sala, ela em primeiro lugar,
conversando, um pouco aflita, e gradativamente conversando. Depois chegou o Marcelo, e a profissão de fé deles também, um testemunho muito abençoado do Marcelo e também da Fernanda, e a nossa alegria, a nossa gratidão a Deus pela união desse casal. Que Deus abençoe vocês e que Deus continue, e que o batismo seja de fato um elemento que agregue, que fortaleça a fé de vocês e também o casamento e quem sabe futuramente os filhos de vocês. Vem cá, Fernanda. Você, Fernanda, confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcelo, você está feliz aqui na Memorial, Marcelo? Sim. Você trouxe seus familiares juntamente com a Fernanda. Os familiares da Fernanda e do Marcelo, fiquem de pé, por favor. Glória a Deus, obrigado pela presença de vocês. Está feliz, Marcelo? Estou. Nós também estamos felizes com a decisão de vocês e com a membresia que agora vocês ajustam conosco nesse tempo, nesta igreja. Você confirma, Marcelo, sua pública profissão de fé? Confirmo. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo Pedro. Peço que seus familiares também se coloquem de pé. Isso. Nosso irmão Altelor, nossa irmã Abigail, seus irmãos, seus familiares, seus amigos. Que alegria, Pedro, poder também te receber. Nosso contato no Colégio Batista, você é uma pessoa muito amada, tá? Não se esqueça disso. Deus o ama muito. Nunca se esqueça. Você é uma pessoa e é uma vida muito preciosa para o Senhor. Você confirma, Pedro, a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós recebemos a Terezinha. Pode vir, Terezinha, que tem um testemunho fantástico. Ela pode testemunhar na quinta-feira, no momento da profissão de fé, do que Deus fez na vida dela. Ela disse que procurou solução em muitos lugares, em muitas religiões, em muitas doutrinas, mas ela encontrou Jesus Cristo como o único caminho, a única verdade, a única vida. E por isso, ela tomou a sua decisão de se entregar e de ser batizada. Ela é fruto do trabalho de alguns irmãos da igreja. Gostaria que os familiares da irmã Terezinha e todos os irmãos que contribuíram para a sua conversão, por favor, fiquem de pé. Vem cá. Nosso irmão Adonias, sua filha, os parentes, os amigos. Uma alegria, Terezinha, recebê-la nesta manhã, a sua igreja, esse é o seu povo. Que Deus abençoe. Você confirma, Terezinha, a sua pública profissão de fé? Confirmo. Como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Também recebo o Heitor, esse jovem adolescente com 14 anos, 15 anos. Já tomamos alguns cafés aqui no Colégio Batista. Bom menino, está aqui com seus pais. Por favor, Túlio, fique de pé juntamente com a sua esposa, a família, todos que estão aqui presentes, seus irmãos aqui.
você confirma mais uma vez a sua pública profissão de fé, meu irmão Heitor? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu estou recebendo Samuel, e Samuel possui uma profissão que é uma das profissões de Deus: oleiro, aquele que trabalha o barro, que molda o barro e faz como quer. É um profissional altamente capaz, com belíssimas obras nesta área. E eu disse a ele: a sua profissão é a profissão de Deus. O que Deus faz conosco? Ele nos molda, Ele trabalha em nós, e é uma honra, um privilégio. Samuel, Deus o abençoe, a sua família está aqui, a sua esposa, suas cunhadas que vieram do Mato Grosso, pessoas aqui de Brasília também. Depois de um longo tempo, de muita reflexão, o Espírito Santo convence, o Espírito Santo converte, o Espírito Santo faz a obra, e fez a obra na vida do Samuel. Samuel, você confirma a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou recebendo o nosso irmão Gerson. O nosso irmão Gerson, ele já é um crente em Jesus de longa data, mas o batismo praticado pela denominação batista, pela convenção, batismo por imersão, ele já é um crente em Jesus, mas é louvável o seu desejo de se tornar membro desta igreja, e mesmo sendo um crente em Jesus, batizado na denominação anterior, ele então se sujeitou a ser batizado por imersão, que é a prática bíblica que nós entendemos do Novo Testamento. E o nosso irmão Gerson já tem sido uma bênção aqui entre nós, um homem que tem já colocado o seu serviço, o seu trabalho na obra de Deus. Gostaria que a sua esposa estivesse de pé, e se temos mais alguns amigos, os filhos e a neta, que bênção, que bênção. Sejam bem-vindos, a nossa alegria em tê-los aqui conosco, nosso irmão Gerson. Irmão Gerson, mais uma vez, irmão, professa e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, meu irmão, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebemos o Renato, que também já professou a sua fé em Jesus Cristo, mas também aceita, sujeita-se à vontade de Deus através desta igreja no batismo por imersão, que é o batismo que nós encontramos no Novo Testamento, a prática, quando as pessoas iam até o rio serem batizadas pelos discípulos, pelos apóstolos, pelos evangelistas, pelos pastores, por aqueles que recebiam a ordem de batizar. Por favor, a família do Renato, fique de pé. Temos aqui a esposa, os filhos. Renato, você confirma a sua pública profissão de fé, meu irmão? De todo o coração, De sim. todo o coração. Eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebemos o Sérgio, que também tem uma outra história de vida, que também procurou o caminho em muitos lugares. Quando conversamos com ele, percebemos a sua aflição, a sua curiosidade
o desejo de conhecer a verdade. E mais um que pôde procurar, tentar entender, mas só encontrou paz no coração através do Espírito Santo de Deus, quando ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. E é um testemunho também muito abençoador, Sérgio, que Deus use a sua vida para tocar tantos corações, assim como Deus o salvou e se revelou ao irmão, que o irmão também seja instrumento na vida de tantas pessoas. Queria que a sua esposa Dâmila se colocasse de pé, se temos amigos também, outros familiares, pessoas que aqui estão a convite. Você confirma, irmão Sérgio, a sua pública profissão de fé? Sim. Como ministro do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O pastor Hélio, que trouxe a mensagem nesta manhã, ele batizará os seus 2 netos. Ele veio de São Paulo juntamente com a sua esposa, e eu disse a ele, seria muito bom que o pastor batizasse seus netos. E nós então recebemos o pastor Hélio, ele estará batizando o João e o Otávio. Seus familiares, seus pais já foram apresentados aqui. Pastor Hélio, Deus o abençoe. Imagino a alegria do irmão, como vovô, batizar os seus 2 netinhos. Eu não poderia deixar de dar essa oportunidade para o irmão realizar esses batismos. Que Deus o abençoe. Os familiares do Otávio, fiquem de pé. Os pais, avó, primos, primas, estejam aí. Muito bem. Otávio, você crê em Jesus como seu Salvador? Como ministro do Evangelho, seu avô, eu batizo, meu querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. João, você crê em Jesus e somente em Jesus como seu Salvador? Diante de sua declaração de fé, eu cumpro a ordem de Jesus, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a igreja mesmo assentada, vamos cantar agora a 3ª estrofe do hino Coro Santo e logo depois estaremos ouvindo o Coral Evangélico de Brasília. Cantemos.